Meu nome é Gabriel Teixeira da Silva, eu sou aluno de mestrado da PUC Campinas, a minha orientadora é a professora Solange Muglia-Weschler. Eu vou apresentar um trabalho chamado Gênero e Autopercepção das Habilidades Cognitivas e Criativas. Para esse trabalho a gente utilizou, para avaliação da inteligência, o modelo Cattell-Horn-Carroll, ou CHC. Para avaliação da criatividade, a gente usou um modelo proposto pelo Paul Torrance, no qual a criatividade ela é composta por 4 fatores cognitivos, sendo fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração. A fluência é o número de ideias que uma pessoa dá em uma atividade, a elaboração é o nível de detalhamento dessa ideia, a originalidade é o quão incomum essa ideia é, ou quão nova essa ideia é, e a flexibilidade é a capacidade de mudar de categoria de uma resposta para outra. A literatura ela aponta que não existe diferenças entre gênero na capacidade intelectual geral. O que existe é uma diferença em habilidades verbais e em raciocínio visoespacial, no qual as mulheres têm um desempenho melhor em habilidades verbais, os homens têm um desempenho melhor em habilidades visoespaciais. Em relação à criatividade, a literatura ela também não aponta para... Ela tem resultados contraditórios em relação a se homens são melhores ou mulheres são melhores quando se tratando da avaliação de criatividade ou do pensamento divergente. O que a literatura aponta é que quando as pessoas pensam em alguém criativo, o que vem na cabeça delas é quase sempre um homem. Se a gente pegar o Prêmio Nobel, ele foi entregue para 53 mulheres até o ano de 2019. E 866 homens ganharam o Prêmio Nobel. Então é uma parcela muito pequena de mulheres a serem laureadas e reconhecidas por um prêmio tão importante. Considerando isso, o objetivo desse trabalho é investigar a relação entre a autopercepção das mulheres e dos homens em comparação com o desempenho deles em testes objetivos. A amostra desse estudo ela foi composta por 126 participantes entre 15 e 30 anos, dos quais 62 eram mulheres e 64 eram homens, 84 de instituições de ensino particular, 42 de instituições públicas, 88 dos participantes tinham nível médio, 28 dos participantes tinham nível superior e 10 tinham um nível técnico. Esse projeto ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da PUC Campinas. A amostra ela foi coletada por conveniência em 7 escolas diferentes e em 5 instituições de ensino superior. Os participantes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido, e quando eles eram menores de idade, eles assinaram, os pais ou o responsável legal foram quem assinaram para eles. Os instrumentos utilizados para essa pesquisa foram a bateria de avaliação intelectual e criativa versão adulto, BAICA. Ela é composta por 6 testes: o teste de habilidade verbal, o teste de habilidade visoespacial, o teste de pensamento lógico, rapidez de raciocínio e teste de memória, além de um teste de criatividade que avalia tanto criatividade verbal quanto criatividade figural. Também utilizou-se um questionário de autopercepção, cujos itens foram elaborados com base na BAICA. Esse questionário ele tem 20 afirmativas e o avaliando ele tem que, em uma escala Likert de 1 a 5, marcar o quanto ele se identifica com aquela afirmativa. Sendo 1 não me identifico e 5 me identifico muito. Para a análise de dados, dividiu-se a amostra em 5 faixas etárias, agrupou-se os participantes
por idade, então os participantes com 15 anos, os com 16 anos, os com 17, os com 18 e os participantes com 18 a 29 anos. Cada uma dessas faixas etárias formou um grupo de participantes. Realizou-se uma análise univariada da variância, uma análise multivariada da variância e a correlação de Pearson. A nova ela identificou diferenças estatisticamente significativas entre os gêneros, somente no teste visoespacial da Baker, e também identificou, ao analisar a interação entre sexo e faixa etária, uma diferença entre grupos ali, sendo que os homens com 17 anos obtiveram scores melhores em relação aos outros grupos. Em relação ao questionário de autopercepção, observou-se um padrão semelhante. Houve uma distinção entre grupos por gênero em relação à autopercepção da habilidade visoespacial, na qual os homens obtiveram scores superiores em relação a isso. Na correlação entre os instrumentos, observou-se que apesar de alguns instrumentos, de alguns scores dos instrumentos estarem correlacionados com a sua autopercepção, esperava-se que mais dos resultados fossem correlacionados, já que os itens do questionário foram elaborados com base no instrumento da Baker. Apesar desses dados, a literatura ela não aponta para uma relação negativa entre a identificação com o gênero feminino e o desempenho em tarefas que envolvam habilidades visoespaciais. Isso deixa claro de que existe a necessidade de haver um incentivo para que indivíduos de ambos os gêneros desenvolvam suas habilidades intelectuais e criativas. E fim da minha apresentação. Obrigado.